Olá a todos, eu sou Adriana Tanese Nogueira, fundadora desse canal e do Amigas do Parto. Eu estou aqui para comunicar uma alteração que vamos ter. A gente vai passar a se chamar Amigas do Parto e da Família. Por quê? Porque crescemos e eu queria contar um pouco a história que precedeu esse momento de hoje. Eu cofundei o primeiro site amigasdoparto.com.br em 2001, muito tempo atrás. Minha filha tinha 3 anos, eu vinha de um parto domiciliar muito bonito no Rio de Janeiro. E eu era a única do grupo com um parto bonito, gostoso enfim, 3 dias depois eu já queria ter outro parto, porque foi uma experiência muito bacana. Experiência que eu relatei no livro Mulheres e Homens Contam o Parto. Inclusive minha própria filha escreveu um relato de parto, de nascimento, aliás, aos 12 anos. Então eu queria fundar alguma coisa que ajudasse as mulheres. Essa foi uma ideia que eu tive em como chegar mais longe, porque naquela época as mulheres não tinham acesso à informação de qualidade. Qualidade quer dizer não sujeita a interferências médicas, de interesses de categoria. E então, tínhamos percebido no grupo de discussão que tinha naquele tempo que as mulheres recebiam informações enviesadas pelos médicos, conforme seus interesses e conforme também uma formação em obstetrícia que estava obsoleta. Existiam já novos trabalhos, na época muito novos e menos novos, como por exemplo Le Boyer, que já não era tão novo, mas era ainda assim novo no universo da obstetrícia no Brasil, naquele período, porque o Brasil viveu um boom de cesáreas, começando nos anos 60 e continuava sendo o parto preferido pelas mulheres, porque era o parto induzido pelos médicos e culturalmente favorecido por uma série de preconceitos, né? Preconceitos que eram e são completamente antifemininos e antifeministas. Então as mulheres achavam, em sua ignorância, que marcar uma cesárea, chegar na maternidade de unhas pintadas e cabelo feito, fazer uma cesárea vapt-vupt, tirar depois foto toda bonitinha, era preferível a ter um parto talvez descabelado, que durava muitas horas, em que o bebê saía pela vagina, que poderia estar exposta a outras pessoas, fora o marido dela e o ginecologista, obstetra, e ela teria que sentir dor. E o medo da dor do parto era o grande medo que acorrentava as mulheres à mesa cirúrgica. Fomos desconstruindo esse medo, sobretudo eu, que não tive um parto com anestesia e que depois de 3 dias desse parto sem anestesia queria ter outro parto, e fomos desconstruindo e mostrando como não só a dor do parto não é a dor patológica, porque não é uma dor sequer contínua, não é uma dor porque um órgão está inflamado, porque tem alguma coisa quebrada, porque tem um nervo irritado. É uma dor natural que passa assim que a contração passou, por exemplo. É uma dor que se faz mais intensa conforme nós estivermos mais nervosas, conforme o ambiente for pior. E também observamos que a dor do parto estava relacionada à falta de dilatação, que acontecia, olha só, quando a mulher está insegura. Quando ela está em um ambiente em que não se sente sustentada, suportada, não sente que ninguém está do seu lado. Então a dor do parto é um fenômeno que não é completamente fisiológico. Ele é fisiológico, o parto dói, mas a intensidade da dor varia, não só porque cada mulher tem uma resistência diferente, mas também porque as condições psicológicas, sociais e espirituais favorecem ou não aquela dor de parto. Então naquela época começamos a divulgar essas informações, começamos a empoderar, como se diz, as mulheres, e assim que as Amigas do Parto surgiram, e este era o interesse primordial. Estar do lado das mulheres, ajudar as mulheres a assumirem as rédeas desse processo com informações de qualidade, ou seja, como se disse depois, cientificamente embasadas, né? E não os preconceitos que os médicos
infelizmente aprendiam na faculdade, obsoletos, né? Conhecimentos obsoletos. Mas também, e não é de se subestimar, as mulheres precisavam de um suporte psicológico, que aparentemente é mais difícil de se conseguir. Porque hoje em dia temos inúmeros sites que oferecem informações sobre a fisiologia do parto e a anatomia do parto, o mecanismo do parto, do pós-parto e todos os processos e as distócias possíveis. Pouco se fala das distócias emocionais, pouco se fala de como a mulher chega ao parto, de como a mulher está transcorrendo aquela gestação, de que mulher é essa, o que significa para ela esse parto, o que significa a maternidade. Enfim, os anos se passaram desde 2001, quando Amigas do Parto surgiu. Em 2013 eu fundei a ONG Amigas do Parto, que foi uma tentativa de juntar pessoas para continuar trabalhando, não para vender cursos de doulas, como estavam fazendo, a qualquer custo, porque virou um mercado. A humanização do parto virou um mercado em talvez 70% dos casos, mas em continuar dando suporte para as mulheres. A ONG Amigas do Parto teve vida relativamente curta, não teve espaço de desenvolvimento. O movimento pela humanização do parto tomou um rumo muito mais comercial e de alarde e de oba-oba e muito chamariz, porque é o que rende. Muitos médicos entraram nessa, migraram do parto tradicional para o parto humanizado, porque tinha mercado. E eu acabei seguindo o meu caminho. Co-criei com pessoas que tinham conhecimento na minha área, né? Porque eu não sou doula, não quero ser doula, mas com pessoas que são doulas, com enfermeiras obstétricas, com médicos até. Criei vários cursos que estão à venda no site do Amigas do Parto e segui a minha jornada. Eu venho da psicanálise, por isso que eu tenho esse olhar mais profundo. Eu não venho de qualquer psicanálise, eu venho da psicanálise pós-junguiana, venho de uma formação na Itália, venho de uma cultura que é pouco brasileira e mais vinculada a valores assim. Enfim, estudei filosofia, fiz muitos estudos, eu trabalhei, eu atendo desde os meus 24 anos, então, para mim, ficar fazendo alardes na cabeça das mulheres, estimular a raiva das mulheres contra os médicos, criar competição, fazer chacota até de mulheres que não tiveram parto domiciliar, e etc, era assim um nível baixíssimo de consciência, era o mais do mesmo e não ajudava. As mulheres chegam onde chegam por muitos motivos, que são muitas vezes profundos, não visíveis, não basta informação. E hoje, depois de muitos anos, muitas mulheres já sabem, porque elas passaram por isso. Inclusive, muito tempo atrás eu escrevi um post sobre as mulheres medicalizadas e sobre o parto, né? O parto que termina em cesárea da mulher super informada, porque parto não se faz com o neocórtex, né? Não se faz com o racional, então não adianta ficar focando no racional. Focou-se no racional pela simples razão de que é mais fácil. É fácil pegar as informações da medicina embasada em evidências. É mais fácil, muito mais fácil do que fazer um trabalho psicológico sério. Então é mais fácil pegar isso, se aliar com médicos que te fornecem as informações e ficar gritando aos quatro ventos o quanto os médicos são filhos da mãe, porque eles te vendem mentiras. São, mas como que a gente está ajudando as mulheres? Atiçando nelas uma raiva que é ancestral, não é só desse médico, deve ser do pai, deve ser do marido, deve ser da sociedade, uma raiva gigantesca que nós mulheres temos. É só cutucar um pouco para além da superfície que a gente encontra. E não estamos ajudando de verdade, né? De descortinar essa raiva não é a solução. Brigar em cenário de parto não é a solução. Enfim, as próprias doulas encontraram muitos percalços na atuação delas, porque você está num hospital, você está diante de um sistema. Quem é você? Quem é você dentro desse sistema? Como que você vai lidar com um sistema inteiro que funciona compacto contra você?
Não é tão simples assim, a coisa mais complexa, não basta gritar, berrar e fazer escândalo. Mas eu pensava isso porque eu venho de um lugar de mais reflexão, de mais contenção, de mais introspecção, né? Venho de trabalhar com pessoas, venho de trabalhar a raiva dentro de mim, a revolta dentro de mim, os relacionamentos dentro de mim e fora de mim. Então eu tenho experiência. Então, Amigas do Parto, ONG, começou a não teve grande e real vida, né? E eu continuei seguindo minha carreira, me mudei eventualmente para os Estados Unidos, onde ainda moro, na Flórida, e acabei criando o AELA, que é o Instituto Internacional de Educação Psicológica e Espiritual, enquanto continuava atendendo, porque essa é a minha área. Todos os cursos Amigas do Parto sempre tiveram um viés psicológico, óbvio, porque eu não vejo a vida sem isso, não tem como a gente prescindir de como a gente se percebe, como a gente se pensa, como a gente constrói as relações, inclusive com o nosso médico, inclusive com a nossa doula, etc, etc. Hoje, depois de muitos anos, eu não tenho mais vontade de lidar diretamente com parto, porque meu tempo já passou. Meu tempo já passou. E tem muitas pessoas que fazem isso. Então eu estava me perguntando o que eu vou fazer com esse canal. Eu sempre o mantive aberto porque por amor, por afeição, né? Porque eu acho importante, eu gosto desse nome, eu gosto dessa ideia, eu gosto de começar a vida bem, porque eu tive essa experiência com minha filha e foi muito bonito. Mas sabemos perfeitamente que não basta um parto. O Dan falou, né, para mudar o mundo precisa mudar a forma de nascer, bom. Aquele é só o primeiríssimo começo. E temos, eu tive inclusive pacientes minhas que tiveram partos naturais, totalmente naturais, e não mudaram uma vírgula do mundo. São pessoas quadradíssimas, entendeu? Então não é isso, não é isso que muda. É como nós vivemos essa experiência, como a processamos dentro de nós, inclusive uma cesárea, qualquer parto. Hoje, mais do que nunca, as mulheres precisam repensar o que significa ser mãe, começando pela gestação, o que significa ter um filho, por que a gente quer ter um filho, e se a gente realmente quer ter esse filho, por que estamos fazendo isso? Hoje, mais do que nunca, precisamos ser sujeitos dessa experiência e não simplesmente ter filhos porque tem que ter filhos. Ter filhos porque o bebezinho é bonitinho, porque ele não vai ser bebezinho para sempre e depois vai se tornar um pequeno infernozinho. E todas nós sabemos disso. Todo mundo que teve filho sabe o quanto é difícil, ainda mais na sociedade de hoje. Na sociedade de hoje, em que a gente não tem suporte. As famílias são sempre menores, ou se existe família, não necessariamente moram com você, ou se existem e moram perto, às vezes é melhor não tê-las perto, né? Quando se está engajado na humanização do parto, se quer também outras coisas. Eu acompanhei várias mulheres que da gestação e do parto depois humanizado começaram a querer outras coisas para a vida, para si mesmas, para os seus filhos, começaram a se engajar em outras formas de ganhar dinheiro, começaram a se dar conta de como é difícil sair do mercado, encarar o desafio, sair dessa estrutura social que coloca a maternidade como um produto. O parto é um produto, mas a mulher, a tua gravidez é um produto também. E você é um produto de consumo. E você serve para alimentar esse sistema quando você trabalha dentro desse sistema assim. Então, o parto humanizado me interessou desde o princípio porque fala de humanização. E essa humanização, no sentido de você virar sempre mais dona de você, saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, para onde você está indo, casa perfeitamente com o que eu faço como psicanalista pós-junguiana. É exatamente isso. E se chama processo de individuação. Então, hoje, eu acho importante para mim, porque eu tenho que ter tesão no que eu faço, certo? Falar mais sobre maternidade, falar mais sobre educação das crianças, desmontar, desconstruir conceitos que estão já completamente vazios de sentidos, libertar as mulheres dessa prisão de um papel de maternidade que aprisiona a sua individualidade.
E também falar de pais, de paternidade. Os homens estão começando a despertar. Começando a despertar. Falarmos também sobre o que é família, por que temos que ter uma família, como se faz uma família, o que significa família hoje, o que significa família hoje. Precisamos nos renovar. Então não basta nascer. Precisamos repensar como a gente vai criar esse filho, por que vamos fazer as escolhas que vamos fazer, ter coragem, ganhar coragem para se deparar com os desafios que vamos encontrar nas escolas, nas ruas, com os amigos, com as amigas e as mães dos amigos, dos filhos. Isso é ser mãe. Isso hoje é ser mãe. Eu atendi, como eu disse, atendo há muitos anos, inúmeras mães. E eu mesma passei por isso. Onde que eu vou encontrar outra mãe que conversa, fala a mesma língua que eu? Como que eu vou educar minha filha, que eu eduquei totalmente fora do sistema? Como que vai ser isso? Eu não posso fazer amizade com um monte de mulheres, porque eu não tenho o que falar com elas, eu não tenho interesse, não tenho tempo, tenho coisas muito mais interessantes para fazer e tenho que ganhar vida, inclusive, né? E são talvez as mães das amigas da minha filha, né? Eram, porque agora minha filha é uma mulher adulta e está fazendo a sua vida, está trabalhando desde os 17 anos, desde os 17 anos ela está trabalhando. E nunca parou, tem 25. Então, ela está inserida no mundo. Agora, ela teve seus desafios, mas todos vão ter. Mesmo o Pedrinho, que está perfeitamente inserido no coleginho. Então, quem é você como mulher? É a maternidade que você vai ter e a família que você vai ter. Eu acho importante hoje começarmos a falar mais sobre realmente o que queremos como mulheres, mães. O que significa maternidade, o que significa paternidade, o que esperamos dos homens e o que eles esperam de nós, e o que significa família. É assim que a gente vai poder construir uma sociedade melhor. Então, bem-vindas a essa nova fase do Amigas do Parto, que vai passar a se chamar Amigas do Parto e Família. E vamos tentar postar com mais frequência possível, para começar, vídeos de todo tipo e posts para ajudar no processo de educação, de construção de uma nova sociedade. E tudo é educação. Tudo é educação. Também o papel que você joga na rua. Você está educando as pessoas que isso é normal. E assim a gente faz também para o bem. Então, um abraço a todas. Eu sou Adriana Tanise Nogueira e seguimos nesse canal.